Determine a área aproximada ocupada por uma piscina de forma circular, sabendo que seu perímetro é 8π metros. Considere π igual a 3,14. Pronto. Então é o seguinte, o que é que vai acontecer aqui? Eu preciso determinar a área, mas ele deu o comprimento, não é isso? Ou seja, o perímetro. É o comprimento da circunferência, é a mesma coisa que eu determinar perímetro. Quem lembra aí para mim como é que calcula o comprimento de uma circunferência? É a primeira coisa que quando vocês trabalham com números irracionais, é reconhecer o π como um número irracional e calcular o comprimento de uma circunferência. Quem lembra aí para mim? Comprimento é igual a quê? 2 vezes π vezes o raio. Então, comprimento da circunferência é 2πr. É a mesma coisa que determinar o perímetro, gente. E ele diz o seguinte, olha, o perímetro é 8π. Considere π igual a 3,14. Vamos deixar esse 3,14 para quando a gente calcular a área. Okay? Por enquanto a gente vai trabalhar com esse π dessa forma que está aí. Então, se ele deu o perímetro que é 8, eu vou substituir esse c aqui, ó, por 8π. Então, ó, 2πr vai ser igual a 8π. Por que eu estou calculando isso? Porque para determinar a área de uma figura circular, eu preciso da medida do raio, e eu não tenho a medida do raio. A única coisa que eu tenho aqui é o comprimento dessa circunferência. Entendeu? Então, eu vou precisar desse raio. Vamos lá. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. R vai ser igual a 8π sobre 2π. Ó, por isso que eu não transformei, tá vendo? Senão ia ter trabalho. Eu vou deixar, como eu falei para você, eu vou deixar esse π aí, ó, 3,14, para quando a gente for calcular a área dessa circunferência. Então, raio vai ser igual a... Não, nada. Tranquilo. Raio vai ser então de 4 com a unidade de medida metros. Pronto. Encontrei a medida do raio. Agora eu posso calcular a área ocupada por essa piscina. Como é que calcula a área de um círculo? Isso, π vezes o quadrado do raio, não é isso? Π vezes r ao quadrado. Pronto, agora sim eu posso determinar o valor de π, porque ele quer a área aproximada. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3,14 vezes o raio que eu descobri aqui que é 4, vezes 4 ao quadrado. Então, a área vai ser 3,14 vezes... Pronto. Deu 50,24. Pronto. 50,24 metros quadrados. Tá aí. Sabendo que o raio da circunferência a seguir mede 5 centímetros, calcule a área indicada em laranja. Então, é aquele caso, eu tenho a área do círculo menos a área do quadrado, não é isso? E aí eu vou determinar a área que está aí de laranja. Para isso, eu preciso calcular as duas áreas. A área do círculo é o mais rápido aí. A área do círculo, eu já tenho a medida do raio. Para calcular a medida do lado do quadrado, porque para calcular a área do quadrado eu preciso da medida do lado, aí vocês vão usar o quê? A fórmula para determinar o lado do quadrado inscrito, dado o raio da circunferência que vai inscrevê-lo, não é isso? A gente já viu isso no capítulo anterior. Lado do quadrado inscrito é r raiz de 2. Então, repare que eu sempre estou puxando
Eu sempre não. As questões estão sempre puxando, vamos dizer assim, assuntos, conteúdos anteriores. Então, tudo que você deu é pré-requisito para a próxima etapa. Então, vamos lá, vamos calcular aqui o mais rápido, que é a área do círculo. Olha lá, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, temos aqui, como ele quer... Eu vou ter que... Vamos substituir. Pronto. 3,14 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, essa área vai ser igual a 3,14 vezes... Repete aí, por favor, Débora. Pronto. Centímetros quadrados. Vamos calcular a área do quadrado. Como eu falei para vocês, para determinar a área do quadrado, eu preciso calcular a medida do lado. Eu não tenho a medida do lado. Eu tenho aí a medida do raio de uma circunferência que está inscrevendo esse quadrado. Ok? Então, lado de um quadrado é igual a r raiz de 2. E eu já tenho raio é 5, tá vendo? Então, lado do quadrado aqui vai ser igual a 5 raiz de 2. E agora eu posso calcular, já que eu sei que a medida do lado é 5 raiz de 2 centímetros. Como é que calcula a área? A área vai ser igual ao lado elevado ao quadrado. Então, 5 raiz de 2 ao quadrado. Lembrando aqui, ó, acaba, vai ficar 25. Olha, cuidado, não vão não vão na rapidez. Vocês sabem que o termo externo radical tem que ser elevado ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25, vezes 2. Então, dá 50 centímetros quadrados. Muito cuidado com esse tipo de questão, viu? Agora sim eu posso calcular a área laranja. A área laranja vai ser o quê? A área do círculo menos a área do quadrado. Então, vou botar aqui, ó. Vou botar a área do círculo menos... Isso. Menos a área do quadrado. Então, vai ser 78,5 menos 50. Que deu... Pronto. 28,5 centímetros quadrados. Tá aí. Essa é a resposta da questão. E aí ele começa do mais simples. Volume de um paralelepípedo. Que vocês também trabalharam muito isso no sexto ano. Tenho certeza que vocês vão lembrar. O que seria o volume de um paralelepípedo? Seria a área da base vezes a altura. Então, vocês já calculam a área da base de um retângulo, já calculam a área da base de um quê? De um paralelogramo, de um quadrado. O que é que você vai fazer? Só vai pegar essa área da base e multiplicar pela altura. Mas, de uma forma mais simples, o volume de um paralelepípedo simplesmente é o produto do seu comprimento pela largura pela altura. Então, se eu quero determinar o volume de um paralelepípedo cujas dimensões são as seguintes, por exemplo, 5 centímetros, 3 centímetros e 2,5 centímetros, o volume dele simplesmente vai ser o quê? O que ele está determinando aqui, ó, A vezes B vezes C. Como ele fala aqui, ó, o volume vai ser a área da base. Então, quem é a área da base? Se eu reparar, a área da base, ele é retangular. É uma figura retangular. É 5 vezes 3. Porque é o quê? Um retângulo. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2,5. Então, ó, volume vai ser 5
vezes 3 vezes 2,5. Então, o volume vai ser igual a 15, que é a área da base, vezes 2,5. Qual vai ser o volume? 15 vezes 2,5 dá quanto? 37, pronto. Só que agora eu tenho centímetros cúbicos. Ok? É volume. É o produto agora de 3 dimensões. Largura, comprimento, vezes altura. Pronto, só isso. E aí ele fala sobre o princípio de Cavalieri. Que isso é uma regra, vou te dizer assim, bem... que não há necessidade de explicar muito. Porque é o seguinte, se eu tenho dois polígonos de mesma área, quando eu transformo esse polígono em vamos dizer assim, em um prisma, e eles têm a mesma altura, eu vou dizer que esses dois prismas eles vão ter o mesmo volume. Somente isso. E aí, qualquer hora que eu quiser calcular o volume de um prisma, eu vou determinar o quê? O volume sendo a área da base vezes a altura. Sim, professor, como é que eu vou calcular a área da base? Vocês calcularam a área de figuras poligonais no capítulo anterior. Você tem o seguinte, como é que eu calculo a área de um polígono, que seja qualquer? Vai ser o semiperímetro, não é isso? Vezes quem? E aí? Hein, gente? Esqueceram? Vai ser o semiperímetro vezes o apótema. Mas aí, nem todos têm um apótema. Tem uma coisinha aqui que eu vou pedir que vocês acrescentem, que vocês vão poder utilizar muito. Porque é o seguinte, eu tenho uma fórmula básica para determinar o volume do prisma e o volume do prisma, que é de base pentagonal e de base hexagonal. Dos outros, a gente vai utilizar a fórmula geral, ok? Então, vou pedir que vocês anotem, porque infelizmente não tem aí. É bom que vocês acrescentam. Deixa eu colocar aqui, ó. Toda vez que eu tiver um prisma de base pentagonal, eu vou utilizar a seguinte fórmula. Você sabe que a regra geral, deixa eu botar aqui para vocês aqui em cima do lado, para calcular volume de qualquer prisma, simplesmente é a área da base vezes a altura. Essa daqui é a geral. Ok? Como é que eu calculo a área da base quando um prisma for pentagonal? Eu vou lá, ó. Volume de um prisma de base pentagonal. A área da base vai ser essa daqui, ó. 5a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes a altura. Então, esse 5a ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, é o cálculo da área da base. Aí você vai perguntar, quem é esse A, professor? Esse A daí é a medida da aresta, é a medida de quem? Do lado desse pentágono. Ok? E de base hexagonal. Mas eu vou mostrar para vocês que é possível também calcular pelo semiperímetro. Vou mostrar... Oi, diga.
Tá certo. Vai ser essa daqui, ó. Calcule o volume dos prismas reproduzidos a seguir. Então, letra C, eu tenho um prisma de base hexagonal. Aí eu disse para vocês, olha, volume de um prisma de base hexagonal, eu vou usar simplesmente essa fórmula daqui, ó. 6a ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. Vocês querem determinar antes de eu resolver? Mas não tem nada de mais não, não tem nada de mais não. No outro é que vai ser mais complicado, porque vocês vão ter, eu vou ter que lembrar para vocês como é que calcula o apótema e tudo mais. Mas vamos lá, olha só. Olha o que eu falei para vocês. Esse A aqui está representando o quê? A aresta do polígono. A aresta do polígono está aqui, ó, 10 centímetros. Então, o que é que eu vou fazer? Volume vai ser igual a 6 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 20. Esse 20 e esse 4 aqui eu já posso simplificar, ó. Aqui dá 5. Então, aqui eu vou ter volume vai ser igual a 6 vezes, aqui 10 ao quadrado vai dar 100. Não é isso? Correto? Pronto. Então, eu tenho 100 vezes 600, ou 100 vezes 6 vezes 100, vezes o 5 que sobrou aqui, raiz de 3. Volume vai ser igual a 6 vezes 5, 30. 30 vezes 100 dá o quê? 3.000. Raiz de 3 centímetros cúbicos. Olha aí a rapidez, como foi bem prático. Ao mesmo tempo, eu vou mostrar aqui para o lado, ó. Se eu não tivesse essa fórmula, para mostrar para vocês que eu tenho duas vertentes, eu tenho duas maneiras de chegar a esse volume. Se eu não tivesse essa fórmula, como é que eu chegaria ao volume? Eu tenho que lembrar que, qualquer que seja o polígono, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Isso daqui, para qualquer que seja o prisma. Ah, mas como é que eu vou calcular a área da base? Vocês aprenderam que em qualquer figura que seja poligonal, nesse caso aqui, ó, um polígono qualquer, vai ser o quê? A área da base é o semiperímetro vezes a altura. Então, o volume vai ser o semiperímetro vezes a medida da aresta vezes a altura. Correto? Vezes a aresta, não, desculpe, vezes o apótema. Esse A aí está representando o apótema. Mas eu não tenho um apótema. Mas você sabe que aí é o quê? Um hexágono. E eu tenho a medida do lado do hexágono, que é 10 centímetros. Qual vai ser o apótema? Aí eu vou lá, fórmula do apótema. Eu vou ter que voltar lá meus conhecimentos. O apótema de um hexágono deixa eu lembrar aqui, forçar aqui um pouquinho da mente. R raiz de 3 sobre 2. Vamos lá, calcular. Quanto é que mede o raio? Falei isso há pouco para vocês. Quanto é que mede o raio? 10, muito bem, porque o raio de um hexágono tem a mesma medida do lado. Então, ó, o apótema desse hexágono é 10 raiz de 3 sobre 2.
Já tenho o apótema, agora eu posso calcular usando lá a fórmula. Vamos lá. Vocês estão reparando que é bem mais trabalhoso? Vai ser o semiperímetro. Qual é o semiperímetro? Eu tenho o lado medindo 10. O perímetro é quanto? 60. E o semiperímetro? 30. Então, lembrando que o semiperímetro é metade do perímetro. Então, o volume vai ser 30 vezes o apótema, que é quanto? 10 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura. Aqui eu posso simplificar, aqui vai ficar 15. Volume vai ser igual 15 vezes 10 vezes 20, não é isso? 15 vezes 10 vezes 20, que é a altura, vezes raiz de 3. Esse 10 raiz de 3 está aqui, ó. 10 raiz de 3. É tudo produto, eu posso colocar a ordem que eu quiser. Então, 15 vezes 2 dá 30. Então, dá 300 aqui. 300 vezes 10 dá 3.000. 3.000 raiz de 3 centímetros cúbicos. E aí? O que é que vocês acham? Eu tenho volumes de cilindros retos. Bom, se você reparar, o cilindro é o quê? Ele tem uma base circular. Se eu for determinar o volume dele, eu vou pela mesma regra que nós temos de prismas. O que é que vai acontecer? Vai ser a medida da área da base vezes a altura. Como é que calcula a área de um círculo, que a gente determinou agora e resolveu o exercício? A área de um círculo é πr ao quadrado, não é isso? Então, para determinar o volume dele, eu vou calcular esse πr ao quadrado vezes a medida da altura. Eu não vou nem passar por aqui. Por exemplo, só para resolver aqui a questão 38, que está na página 42. Indo pela mesma ideia, a área vai ser o quê? O volume vai ser o quê? A área da base vezes a altura. Qualquer que seja o prisma ou cilindro. Eu sei como é que calcula a área da base de um cilindro, porque a base dele é um círculo. Então, vou fazer o quê? Volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, vamos lá. Eu quero calcular essa questão daqui. Eu não vou calcular com aproximação, gente. Então, não precisa substituir π. Como eu falei para vocês, se ele pedir, ou dependendo da questão que a gente vai observar, se ele não pedir aproximadamente, a gente não precisa substituir o valor de π. Deixa ele lá. Então, temos aqui o volume vai ser igual ao quê? π vezes o raio desse círculo, que é 5 elevado ao quadrado, vezes a medida da altura, que é de quanto? De 10. Então, volume vai ser igual ao quê? 25 vezes 10 dá 250 π centímetros cúbicos. E acabou. Alguma pergunta? Faz aí a letra B, só para depois eu ir para uma questão mais complicada com vocês.
que eu quero resolver, eu quero que vocês... Poxa, não vai dar tempo. Deixa eu sair daqui dessa questão. Vamos lá. Deixa eu ir para lá para a questão 38. 38 no 36. Olha só, gente. Preste atenção aqui, ó. O silo de água para cavalos de um sítio tem um formato de um prisma trapezoidal. Significa que a base dele é um trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? Quem me lembra aí, por favor? A área de um trapézio é o quê? É base maior mais base menor, não é isso? Vezes altura sobre 2. Isso aqui na área do trapézio? Isso. O que está acontecendo nessa questão aqui? Ele quer que a gente calcule o volume máximo de água que pode ser colocado nesse silo. Ele só deu o comprimento, que a gente pode representar aí como altura, e deu a base maior do trapézio. Então, estão faltando dados. E aí eu fui investigar aqui na questão e eu encontrei os dados que estão faltantes. Anotem aí, por favor. A altura aqui é de 50 centímetros. E a base menor aqui dele é de 20 centímetros. Pronto. Calcule aí qual é o volume máximo de água que cabe aí nesse silo. Lembrando pela regra que volume vai ser a área da base vezes a altura. Qual é o volume? Pode me mandar por direct, se quiser. Aí eu digo se está certo ou está errado.